Olá, meus queridos amigos, como eu havia prometido no vídeo passado, hoje vamos falar sobre um texto que gera muitas dúvidas. É muita gente fazendo pergunta, comentando na internet. Eu estou falando de Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, que diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa do dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Muita gente já ouviu esse versículo e ficou completamente assombrada, espantada. Será que o apóstolo Paulo estaria jogando uma bomba no sétimo dia da semana e acabando com a observância desse dia? Será que tem algo de novo aqui? Será que é isso mesmo? Será que o apóstolo Paulo está falando aqui do sábado, o sétimo dia, instituído na criação, ou de um outro tipo de sábado? Ah, professor, eu achava que só tinha um tipo de sábado. Pois é, haviam outros sábados na Bíblia. Eu vou explicar para você. A palavra sábado significa descanso, e haviam outros descansos nas páginas da Bíblia que permearam a história do povo de Deus. E muitas pessoas, é claro, não sabem, juntam tudo e pensam que é um sábado só. E para nós entendermos melhor, é importante nós olharmos para o contexto dessa carta e também do Antigo Testamento. Vamos abrir a Bíblia a partir de agora e vamos estudar juntos, porque a Bíblia tem a resposta. E eu já quero mostrar para você que esses textos, me refiro aqui ao texto de Colossenses capítulo 2, os versos 16 e 17, Paulo está falando aqui exatamente de um resumo do sistema cerimonial de Israel. Paulo está mencionando aqui 3 elementos que sempre aparecem juntos: festas anuais, luas novas mensais e sábados cerimoniais. Essa tríade que o Paulo está falando aqui, ela está presente em vários lugares da Bíblia. Por exemplo, em Ezequiel 45, o verso 17, depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Oséias capítulo 2, verso 11. E 1 Crônicas, capítulo 23, verso 31. E além desses dias festivos, cerimoniais, descansos cerimoniais, o apóstolo Paulo aqui em Colossenses, no capítulo 2, está falando de comidas e bebidas. Olha aqui, não vos julgue pelo comer e nem pelo beber. E essas comidas e bebidas aqui estão ligadas às ofertas de alimentos descritas nos livros de Números e de Levíticos. Tudo isso fazia parte do calendário litúrgico de Israel, que servia como sombras proféticas que apontavam para Cristo. Mas aqui tem um detalhe importante, preste atenção aqui comigo. Existe aqui um detalhe que realmente é a chave para a compreensão disso tudo. O sábado semanal, o sétimo dia, aquele que foi criado lá no princípio, quando não havia pecado, depois do sexto dia, depois que ele criou Adão e Eva, ele não fazia parte desse sistema cerimonial. Eu vou repetir, ele não fazia parte desse sistema cerimonial. O sábado, o sétimo dia da semana, ele foi criado lá no capítulo 2 de Gênesis, e ele tem uma natureza moral e universal. Portanto, ele não faz parte dessas cerimônias que apontavam para a remissão de pecados. E tem um outro detalhe importante que você precisa saber, e eu vou revelar para você, porque aqui não vou esconder de você a verdade. Mas isso é importante para você compreender de que sábado o apóstolo Paulo está falando aqui em Colossenses no capítulo 2. Além disso, meus queridos amigos, o sábado, o sétimo dia,
esse que ocorre todo final de semana, ele não tinha bebidas ou comidas comemorativas, não tinha sacrifícios, não tinha ofertas ritualísticas. Comer e beber eram permitidos normalmente. O foco do sábado, sétimo dia, era o descanso e a santidade. Diferente daquelas festas cerimoniais, dos sábados cerimoniais, que tinham celebrações específicas, comidas e bebidas simbólicas. E quando nós voltamos aqui para Colossenses capítulo 2, o verso 16, bem no início, Paulo diz: ninguém vos julgue nem pelo comer ou beber. O que isso significa, professor? Será que ele estava dizendo para os cristãos não participarem desses rituais? Ou será que ele estava dizendo para eles continuarem participando? Na verdade, aqui, meus queridos amigos, o foco de Paulo estava no ato de julgar. Esse era o ponto central. Ninguém vos julgue. Esse era o foco central. O verbo aqui indica que haviam pessoas que estavam condenando os cristãos diante de suas posturas nos rituais. Alguns estavam dizendo: se você não guardar essa festa, se você não participar dessa lua nova, ou se você não respeitar esse sábado cerimonial, você não está agradando a Deus. E Paulo responde: ninguém permita que vocês sejam julgados por isso. Sabe por quê? Porque essas práticas eram sombras e a realidade agora é Cristo. E eu digo para vocês que o verbo aqui comer e beber são infinitivos e eles indicam ações em si. Mas Paulo não está legislando sobre aquelas pessoas. Ele está dizendo o seguinte: a base da fé não é mais esse ritual, porque foi, mas agora não é mais. E sim, agora é o próprio Cristo. Isso que Paulo estava falando para eles. E para a gente entender Colossenses capítulo 2, o verso 16, nós precisamos conhecer a origem dessas festas. Aqui tem tudo escrito, está tudo aqui, Levíticos capítulo 23. Nós encontramos várias festas descritas, como a Páscoa, os pães ázimos, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Agora preste atenção, algumas dessas festas tinham restrição de trabalho, outras permitiam atividades normais, mas todas essas festas eram simbólicas. Elas tinham uma simbologia, elas apontavam para o futuro, era uma sombra. No dia da festa da Páscoa e dos pães ázimos, havia dias solenes, mas preparar alimentos, por exemplo, era permitido. Já na festa dos tabernáculos, que durava 7 dias, o primeiro dia e o último eram solenes, com restrição de trabalho. Nesses 2 dias, tinham sacrifícios especiais e também tinha o culto formal. Mas o dia intermediário entre esse primeiro e o último que eu estou falando para você, eram dias celebrados com alegria, com comidas, com bebidas. E é claro, tinha todo aquele convívio comunitário, mas sem aquela parte rígida do primeiro dia e do último dia dessa festa. Agora eu pergunto para vocês, por que o apóstolo Paulo está dizendo para não sermos julgados por causa dessas festas? Sabe por quê, meus queridos amigos? Porque Cristo já cumpriu o seu significado. Não tinha por que continuar fazendo parte dessas festas. Hoje a nossa festa, ela é espiritual, na comunhão com Cristo. Mas também o apóstolo Paulo aqui está falando sobre as luas novas. E é importante falar para vocês que o calendário de Israel, ele era regulado pela lua. E por isso o início de cada mês era chamado de lua nova e era uma comemoração muito especial para Israel.
Para você ter uma ideia, aqui Levíticos, no capítulo 23, verso 24, descreve esse chamado especial para a lua nova com som de trombeta. Ou seja, as pessoas se abstiam do trabalho cerimonial relacionado ao culto, como por exemplo, fazer sacrifício de animais. Embora o trabalho cotidiano dessas pessoas pudessem continuar. Mas perceba, não havia uma restrição universal do trabalho como no sábado semanal. A lua nova era um descanso cerimonial ligado à celebração e ao calendário religioso. Isso mostra, meus queridos amigos, que nem tudo no sistema cerimonial havia descanso como no sábado semanal. Mas haviam outros sábados cerimoniais justamente mencionados por Paulo aqui em Colossenses no capítulo 2 e no verso 16. Aqui em Levíticos no capítulo 23, nós vamos encontrar esses sábados. Eram mais de um sábado, mas que eles não eram semanais, eles eram sábados anuais. Para você ter uma ideia como que isso funciona, vamos imaginar que o Natal fosse um sábado desse aqui de Levíticos capítulo 23, porque a palavra sábado significa descanso, ou seja, você não pode fazer atividades. Então no Natal você não trabalha, você não vai para a sua empresa, não é verdade? Mas o Natal, ele acontece uma vez por ano e pode cair na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ou pode cair dentro do próprio sábado. Era assim que acontecia com essas festas escritas aqui em Levíticos capítulo 23 e que o apóstolo Paulo fala sobre elas aqui em Colossenses no capítulo 2. Essas festas ou esses sábados eram datas fixas que elas aconteciam uma vez por ano, mas que podia cair em qualquer dia da semana. Então, por exemplo, um sábado cerimonial, como por exemplo o nosso Natal hoje, poderia cair dentro do 7º dia da semana e assim então eram chamados de sábados grandes. Toda vez que o sábado cerimonial caía dentro do sábado do 7º dia, nós tínhamos o encontro do sábado semanal com o sábado cerimonial. Então era chamado de sábado grande. No dia que Jesus descansou, que ele foi para a sepultura, aquele era um desses sábados grandes. Porque ali estava o encontro de um sábado cerimonial com o sábado semanal. Mas esses sábados, eles eram diferentes uns dos outros. Isso que eu quero mostrar para você. Eu já disse que no sábado, do 7º dia, o sábado semanal, não tinha nada a ver com comida, não tinha proibições de comer, de beber. A proibição era do trabalho mesmo. Agora, os sábados cerimoniais, eles tinham algumas diferenças. Eu quero mostrar para você isso aqui em Levíticos no capítulo 23. No dia da expiação, por exemplo, havia uma proibição total, muito parecida inclusive com o sábado semanal. Inclusive, as pessoas não podiam comer. Portanto, era muito mais rígido do que a própria guarda do sábado do 7º dia. Não podiam comer, tinham que fazer jejum nesse dia. Mas já no primeiro e no último dia da festa da Páscoa, havia um descanso parcial. Está percebendo? Havia uma diferença. A mesma coisa acontecia no primeiro e no último dia da festa dos tabernáculos. Esses eram chamados sábado cerimoniais, porque neles haviam cerimônias que apontavam para Cristo, o que não acontecia no 7º dia da semana. Nesses sábados nós tínhamos descansos, nós tínhamos solenidades, incluíam alimentos e bebidas comemorativos, mas eles eram temporários. Por que temporários, professor? Porque era até a cruz do Calvário. Isso já estava determinado. Porque esses dias cerimoniais, esses sábados, esses descansos cerimoniais que aconteciam uma vez por ano, eles apontavam para aspectos da obra de Cristo. E que aspectos eram esses, professor? O sacrifício de Cristo, a purificação e, é claro, a libertação do pecado.
Agora, meus queridos amigos, você já está entendendo Colossenses capítulo 2, verso 16. Agora já ficou mais claro para você. Paulo está falando dessa tríade cerimonial. Por que tríade? Lua nova, festas e sábados cerimoniais. Por quê? Porque nem todas as festas eram sábados ou eram descansos. Simplesmente era só uma festa, eles comiam, bebiam, mas continuavam fazendo as suas atividades. Enquanto outros dias da festa nós tínhamos também parcialmente descanso, e como no dia da expiação, por exemplo, a gente tinha uma restrição total de trabalho, inclusive tinham que fazer jejum. Então Paulo estava falando dessa tríade, lua nova, festas, e estava falando dos sábados. Por isso ele cita aqui na sequência e ainda menciona comida e bebida, que estavam exatamente relacionados com esses dias festivos. Porque tanto a comida quanto a bebida também tinham uma simbologia. Mas é importante a gente entender que tudo isso que Paulo está falando aqui eram sombras que cumpriram em Cristo. Ele conclui aqui no verso 17. E é claro que o sábado semanal da criação não está nesse contexto. Mas o apóstolo Paulo ele faz questão de reforçar aqui no verso 17 que essas coisas são sombras. Mas o apóstolo Paulo ele faz questão de reforçar aqui no verso 17 que tudo isso o quê? Luas novas, festas, sábados cerimoniais, são sombras das coisas futuras. Por quê? Porque apontavam para Cristo. Mas o corpo é de Cristo, ele conclui. Mas assim como a sombra aponta para algo real, as cerimônias apontavam para Cristo. Quando ele veio, a sombra perdeu o seu propósito. Você pode observar isso aí no quintal da sua casa. Tem uma sombra, mas na medida que o sol vai se aproximando, acaba a sombra. E a sombra só existe por causa do sol. Mas se o sol chega, findou a sombra. É assim que aconteceu. As cerimônias, a lua nova, as festas e os sábados cerimoniais que aconteciam uma vez por ano, era uma data fixa. Da mesma forma, a lua nova, as festas, os sábados cerimoniais que envolviam comida, bebida, tudo simbolicamente falando, é claro, era uma sombra do sol que é Jesus. E quando esse sol chegou, quando chegou o Cordeiro, então não precisava mais dessas festas, porque chegou o sol, agora acabou a sombra. É simplesmente isso que o apóstolo Paulo está falando. E é claro que naquela época havia muitas pessoas que ainda não haviam entendido que aquele que havia sido crucificado era o Cristo, que era o Messias prometido, e continuavam fazendo sacrifícios, rituais, aguardando Cristo voltar. E vocês acreditam que até hoje tem pessoas assim no mundo, que estão aguardando o Messias voltar, porém não fazem mais sacrifícios, mas naquela época faziam. E Paulo está dizendo para eles: parem, não precisa mais, isso é sombra. Mas o contexto era: não permitam que ninguém julgue vocês por vocês não estarem participando mais dessas festas, desses rituais. É isso que ele está falando. E aí eu pergunto para você: você consegue a partir de agora fazer uma diferença entre o temporário e o eterno? Festas, luas novas, sábados cerimoniais eram temporários, simbólicos e ligados ao sistema levítico. Mas o sábado semanal, meus queridos amigos, ele é eterno, ele é moral, ele faz parte dos 10 mandamentos. Paulo não está abolindo a lei moral, mas que o sistema cerimonial não deve mais julgar a vida dos cristãos. Entender essas diferenças que falamos aqui nos ajuda a corretamente aplicar esses princípios bíblicos. O sistema cerimonial já cumpriu o seu papel, a lua nova já cumpriu o seu papel, as festas
já cumpriram o seu papel, os sábados cerimoniais já cumpriram o seu papel. Agora nós vivemos em Cristo, que é a realidade. E se esse vídeo te ajudou a compreender Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, e as festas, luas novas, sábados cerimoniais e o sábado da criação, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também tem essa dúvida. Se inscreva aqui no nosso canal para mais estudos bíblicos. E se você quiser continuar conversando comigo e receber conteúdos exclusivos, me siga também no Instagram, @radialista.jancarlos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por me assistir e vamos continuar explorando a Bíblia e aprendendo juntos.